Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Nessa terça-feira, vamos começar juntos nosso dia pensando um pouco na palavra do Senhor. Eu queria ler para vocês hoje um texto do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, onde Jesus disse para a mulher samaritana, ele disse o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E agora eu quero ler para você um outro texto que está no Evangelho, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ele diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos segredos mais profundos da vida espiritual é a gente entender que nós somos seres de 3 dimensões, nós somos tridimensionais. Nós somos espírito, alma e corpo. Nesse versículo, Paulo está falando bem claramente que nós somos espírito, alma e corpo. E o entendimento disso, a revelação a respeito desse assunto, realmente pode transformar a vida de qualquer cristão para melhor, de maneira maravilhosa. Porque quando a gente não compreende isso, a gente faz uma mistura em nossa espiritualidade das coisas que pertencem ao espírito e a gente acha que é da alma, das coisas que a gente tem que lidar com a alma e na verdade são coisas do espírito. Então é interessante que a gente saiba que o Espírito que habita em nós, ele foi regenerado por Deus de maneira absoluta, de maneira total. Aqueles que são de Jesus, aqueles que tiveram a experiência de nascer de novo, nascer do Espírito, eles têm em si uma experiência de regeneração absoluta, total, definitiva, gloriosa, instantânea, perfeita e para sempre. E esse Espírito regenerado, ele é habilitado a ter comunhão perfeita com o Espírito de Deus, que habita nesse Espírito regenerado do homem. É por isso que Jesus diz nesse texto: os verdadeiros adoradores não adoram mais de maneira externa, exterior. Eles adoram ao Pai em espírito e em verdade. Porque é no Espírito que nós temos a verdadeira comunhão com as coisas de Deus, com o próprio Deus. Não é na nossa alma. A nossa alma pode e deve estar envolvida, mas a origem da nossa adoração é espírito. Se nós entendermos o que é espírito, nós vamos ficar maravilhados. Porque no espírito nós somos perfeitos, diz a palavra de Deus. No espírito nós temos a perfeição de Cristo. No espírito nós temos o mesmo poder de Jesus, a mesma capacidade da vida regenerada que ele tem, nós já temos, aqueles que são de Jesus têm. E aí você pode dizer para mim assim: mas pastor, essa verdade parece tão difícil de acreditar, porque a gente olha para nós, a gente vê tanta fraqueza, tanta tentação, tanto isso, tanto aquilo. Por que é difícil de acreditar? É porque a gente está acostumado a nos enxergarmos na dimensão da alma e não do espírito. A alma realmente é fraca. Jesus disse isso, ele diz assim: vigiai e orai, porque o espírito na verdade está pronto, disse ele, mas a carne é fraca. A carne é essa natureza frágil da alma e do corpo, que a gente conhece muito bem, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas percepções erradas da vida, tudo isso é fraqueza da nossa alma e não do espírito. O espírito é pronto, o espírito é forte. Então o segredo da vida espiritual é a gente procurar espiritualizar. Vamos nos colocar assim para você entender melhor. Qual é o segredo da vida espiritual poderosa, vitoriosa? É a gente aprender a espiritualizar a nossa alma através da renovação da nossa mente. Porque é através da nossa mente que a gente tem o controle da alma humana. Quero deixar bem claro para você isso hoje. Porque às vezes você quer mudar os seus sentimentos e não consegue. E às vezes você está pedindo a Deus: Senhor, eu preciso sentir algo.
preciso sentir o Senhor, eu preciso sentir uma manifestação do teu Espírito. E as pessoas ficam, né, às vezes desesperadas, querendo sentir Deus, querendo ter o toque divino. E quanto mais elas fazem isso, mais elas se fecham para um fluxo da unção que já está no Espírito. O que você precisa não é sentir mais Deus, você precisa sentir menos você. Então você precisa aprender a tomar conta da sua mentalidade para que o Espírito que já está em você, o Espírito Santo que já está em você, ele possa ter lugar. A tua mente não deixa o Senhor aparecer em você, porque de modo geral todos nós agimos de maneira carnal, de maneira intelectual. A igreja de Jesus hoje se tornou absolutamente intelectual. Nós vivemos um período em que as pessoas, os homens de Deus, as mulheres de Deus têm tornado o Evangelho apenas esse conhecimento teórico, teológico e intelectual da fé. E não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é que o Espírito que habita em nós, ele capacite todas as esferas do nosso ser. A nossa alma, as nossas emoções, os nossos pensamentos devem ser regidos pela capacidade interior do Espírito. Mas como? Quando eu começo a ceder a esse Espírito. Quando eu abaixo as vozes da minha alma. Quando eu aprendo a me submeter ao Espírito que já está vivendo em mim. O Espírito vive em mim. Então é preciso que o homem, a mulher, o ser humano que já está em Jesus, ele aprenda a se domar, a se dominar, a se presidir, a trazer sua mente todos os dias ao reino, à dimensão do Espírito, para que o Espírito vá dominando cada vez mais a sua alma e o seu corpo. É o que Paulo diz, né? Paulo diz assim em Gálatas, capítulo 5, versículo 16: andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele está dizendo o seguinte: quando você aprende a andar movido pelo Espírito, toda essa esfera frágil, pecaminosa, fraca que você tem na sua alma, começa a se fortalecer pela capacidade interior que Jesus te dá. Jesus que habita em você em Espírito, ele também vai abastecer você com capacidade diária para você viver num patamar superior, acima da tua alma. A tua alma será domada, não é? A tua adoração será em espírito e as tuas emoções fluirão abençoadamente através do Espírito. O que as pessoas fazem é o contrário, elas tentam entrar na adoração através da alma. Eu preciso sentir algo na adoração agora, eu preciso sentir. Quanto mais elas fazem isso, menos espirituais elas são. Espírito a gente não sente, espírito a gente não comanda, espírito a gente não manipula. Nós manipulamos a nossa alma, o Espírito não. Quando a gente estabelece o domínio da nossa alma, dando lugar ao Espírito, o Espírito se manifesta de maneira automática, de maneira fluente. É um fluxo. É como você tirar pedras do caminho. O Espírito já está querendo fluir o tempo inteiro. Mas a gente tira aquelas pedras da nossa intelectualidade, dessa razão tão analítica que a gente tem de ficar analisando todas as coisas. E às vezes você faz parte de uma igreja em que os pastores só pregam essa fé analítica, racional, a tua mente fica extremamente intelectualizada. O Espírito não tem lugar aí. É preciso que você então faça exercícios diários de espiritualização da tua alma, para que você conheça mais dessa dimensão de poder do Espírito Santo que já habita em você. Eu espero em Deus que isso comece a fazer parte da tua mentalidade. Você que é novo no Evangelho, aprenda logo isso de antemão. E você que já tem tempos no Evangelho, mas não sabe disso, não tente viver a vida espiritual pela força da carne, pela força da alma, porque você não vai conseguir. Amém? Eu quero orar por você e pedir a Deus que te revele isso para que você tenha capacidade cada vez maior de viver essa vida de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, esse é um dos maiores mistérios e um dos maiores segredos da vida espiritual. Que o Senhor age conosco baseado no nosso espírito, não na nossa alma. Senhor, ajuda-nos a ser menos emocionais e mais espirituais. Ajuda-nos a desprendermos a nossa mente, nosso corpo, a nossa vida, dessa exterioridade do corpo e da alma.
e sabermos que em nós, dentro do nosso espírito, habita Jesus, com toda a sua plenitude, com toda a sua força, com toda a sua unção, com toda a sua capacidade. É isso que o Novo Testamento inteiro revela para nós. E eu quero isso para os meus irmãos e para a minha vida. Eu quero isso para a igreja de Jesus. Eu quero que a nossa igreja, a igreja de Jesus hoje, no século XXI, seja uma igreja que se volte novamente a esses princípios da graça e do poder de Jesus que está no espírito da igreja, no espírito do regenerado. Obrigado, Senhor, porque essa é uma verdade que transforma a nossa vida. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe nesse dia e ande em espírito para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.